E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques e hoje eu estou aqui para responder um comentário que foi solicitado no meu canal. O Ilen Silva de Jesus fez duas perguntas no meu vídeo sobre erros de cores automáticas. A primeira dúvida dele é quanto à diferença que existe entre margem de segurança e margem de sangria. Bom, a explicação é bem simples. A margem de segurança é uma margem que fica para dentro do impresso. Ou seja, dentro do limite do seu impresso, você cria uma margem interna para que você não ultrapasse com informações importantes, como logos, textos e coisas que você de maneira nenhuma pode cortar ou precisa manter uma certa distância da lateral. Essa margem, ela costuma ser, eu pelo menos utilizo agora 7 milímetros. Não precisa de muito além disso, porque esses 7 milímetros são meio que a precisão. Qualquer diferença entre isso já é um aval de segurança mesmo. Então, a margem que existe entre o certo limite da lâmina e o adicional do seu impresso para que você não corte é a sua margem de segurança. Ou seja, quanto mais espaço você tiver, quanto mais margem você tiver disso, mais seguro você vai estar do seu material não ser cortado. É claro que nós estamos falando em proporções centímetras, né? 1 centímetro já é suficiente para uma sangria dessa. A outra dúvida era em relação à margem de sangria. A sangria é o que vai para fora, ao contrário da margem de segurança. É o que você quer justamente cortar. É justamente o que você quer colocar de fora. Por exemplo, se você tem um material todo vermelho de fundo, você cria um vermelho adicional para que quando a lâmina passe, não fique aquele corte seco, podendo ter alguns filetes brancos, e sim o vermelho encerrado ali. Essa margem a gente chama de sangria. A lógica da sangria é vai sangrar, vai cortar, vai sair para fora. Então, essa é a lógica. Essa é uma diferença bem simples e você meio que precisa das duas. Eu geralmente utilizo o limite dentro da impressão, coloco 7 milímetros para dentro como margem de segurança e 3 milímetros para fora como sangria. Dentro daquele espaço dos 7 milímetros que se inicia até os 3 milímetros, é uma margem que pode ser cortada. Claro que não vai, né, seguir a lógica dos 7 milímetros, o impressor não vai cortar além do limite da margem de segurança. Claro que ele vai olhar aquela sangria e vai falar que não precisa de nada além daquilo. Esse é só um limite que eu utilizo, não é um padrão. Muitas pessoas chegam a utilizar ele, mas não é obrigatório. É claro que se você utilizar a margem de segurança, você não vai ter problemas com corte, e se você tiver sangria, você não vai ter filetes brancos no seu material. A outra dúvida dele é quanto aos perfis de cores de RGB e CMYK. É uma explicação um pouco complexa porque você depende de 3 fatores. Primeiro, o seu olho, segundo, o seu monitor, terceiro, a impressão em si. São 3 ambientes completamente diferentes. E querendo ou não, existe uma distorção muito grande do que o que você enxerga e o que está impresso, bem como o que você enxerga e está na sua tela, bem como o que está na sua tela e o que está impresso. São 3 ângulos diferentes formando um universo paralelo de opções de impressão. É mais importante que você siga a lógica. Sempre que você for produzir um material para web, para monitor, que você produza em RGB, porque o que você está vendo no Corel é o que vai ser mostrado na tela. A tela não vai te mentir, vai mostrar aquilo lá. É bem mais fácil, principalmente para web, porque não existe distorção, a não ser de monitor, mas aí não depende do seu, depende das outras pessoas também. O monitor, querendo ou não, é algo gritantemente complicado de se entender. Já tive situações de ter que trocar monitor porque não dava para fazer um recorte de um material, porque não dava para ver o produto em si. Então fica difícil. Mas é basicamente isso. Você exportando em RGB, fazendo material de RGB, a cor vai ser bem real. O CMYK, porém, é um pouco mais complexo. São 4 cores. O RGB são só 3. Então a máquina tentar entender o RGB é um pouco mais complexo. Você vai notar a diferença dos dois, principalmente na hora de exportar e abrir em outro visualizador, porque o Corel por si só, ele entende muitas das cores. O Corel, o Photoshop, outros programas de edição em si. Eles conseguem entender essa diferença do CMYK para o RGB. É bem simples até para eles. O problema é quando você vai visualizar, vai imprimir, aí é outro universo e aí é meio complicado de se entender. Mas quando você exporta, por exemplo, uma cor verde bem fluorescente no RGB e você exporta em CMYK, você vai notar que ele vai dar uma sugada na cor, vai fazer ela ficar meio opaca. Bem como o contrário, se você exportar em CMYK uma cor verde meio normal, até musgo, ela vai ficar completamente estouradaça. O azul bique, como algumas pessoas chamam, dentro do CMYK,
quando você exporta em RGB ele fica quase um roxo. Então é uma distorção justamente porque você está apresentando 4 cores para um monitor que só tem 3. O Corel simula, o Corel lê para o monitor. Por isso que o que você está vendo na tela parece bem legal, mas na hora de publicar não fica tão bom assim. Eu recomendo para você, basicamente, essa distinção de coisas, começar a separar o que vai ser impresso, montar em CMYK, e o que vai ser um monitor ou web, montar em RGB, justamente para ter essas duas coisas gritantemente separadas. Você consegue simular uma cor na outra, você consegue simular o verde que está no RGB dentro do CMYK e vice-versa, com algumas limitações. O CMYK ele é mais opaco porque ele é basicamente a leitura de 4 cores que são jogadas em uma folha. O RGB são 3 cores com opções infinitas dentro de um monitor digital. Então, não tem comparação entre um e outro e por causa disso existe essa distinção gritante das cores. Mas você pode ter algumas vantagens diante de uma e outra. Por exemplo, se você exportar um material em CMYK para uma aprovação de um cliente, por exemplo, eu costumo fazer isso, que é até mais próximo, eu abro ele em CMYK no Photoshop e converto para RGB. O Photoshop é um dos programas mais adequados para fazer essa conversão rápida, porque o Corel teria que fazer 1 a 1 e se você exportar ele não vai entender muito bem. Então é melhor você exportar em CMYK, como você está produzindo, e aí para você mandar para o cliente, você converte em RGB no Photoshop. É uma tarefa bem simples, vai até compactar a imagem, porque o Corel geralmente para uma amostra de um material, você costuma ter aí 2 MB, 3 MB, um material simples, nem vou simular muita coisa aqui, mas 2 MB, 3 MB, quando você abre no Photoshop e converte para RGB dele, ele chega a cair para 300 kbps. Então é uma compactação muito boa e vai mostrar para o cliente no perfil de cor do monitor dele o que vai ser impresso. Bem mais real, bem mais próximo. Não dá para garantir 100%, porque isso também depende do impressor, depende da máquina que a gente está falando, então eu não vou incluir N fatores. Mas basicamente você vai chegar próximo da cor se você exportar em CMYK e converter em RGB no Photoshop. A versão contrária é um pouquinho complicada, porque é uma leitura muito diferente o RGB. Quando você converte para o CMYK no Photoshop, você vê que ele já troca a cor. Não tem conversa, ele já troca. Porém, se você importa um RGB, por exemplo, no Corel, vou usar uma simulação do meu dia a dia, quando eu importo um produto varejista, por exemplo, que eu edito em PNG na empresa, eu coloco dentro do Corel, faço todo o meu trabalho e quando eu exporto em CMYK. E aquele produto está exatamente como eu coloquei. O Corel consegue fazer essa leitura do RGB quando não tem essas cores gritantes e consegue fazer a conversão. Infelizmente, as cores gritantes são um fator que não muda. Sempre que você colocar uma cor gritante em RGB e exportar em CMYK, ele vai murchar, ele vai dar aquela sugada na cor, ele vai fazer ela ficar meio opaca, não tem como. E, bem, como o contrário, se você tentar exportar em CMYK para alguém que está vendo só no monitor e não tiver um programa de edição, ele vai ver aquelas cores brilhantes e saltitantes na tela dele. Existe um botão no Corel, no canto inferior direito, próximo da paleta de mudança de cor, que é um monitorzinho de visualização. Sempre que você clicar naquele monitor, ele vai te mostrar algo próximo de uma impressão, tanto para CMYK quanto para RGB. Então sempre que você estiver montando material que for para impresso, você dá uma clicada naquele monitor, ele vai dar uma modificada na sua tela e você vai ver próximo, bem próximo, não é real, mas vai ver próximo do que vai ser impresso no seu material. É uma ferramenta muito boa, porém ela precisa ser lembrada que ela não é 100%, bem como nada na produção desses materiais, principalmente quando se trata de Corel. Infelizmente, não dá para o Corel trabalhar em cima de uma máquina de impressão, porque até a diferença da marca da máquina de impressão, você vai notar a diferença de cores. Se você for algo bem detalhista, se você for a fundo, você vai notar que existe diferenças mínimas que acontecem dentro de cada máquina. Eu trabalhei um bom tempo com impressão gráfica e eu nunca tive problemas, principalmente quando eu montei o material em CMYK e exportei em CMYK. Eu já tive muitos problemas quando a web começou a bombar e eu tive que pegar esses materiais que eram produzidos em CMYK e convertê-los para RGB. Eu encontrei mais facilidade de mantê-los em RGB, ou seja, a produção de fotos e tudo mais, manter em RGB, porque o Corel faz a leitura tranquilamente e o RGB é melhor para a web, porque se você exportar um perfil de cores que foi montado em CMYK para a web, ele vai parecer que foi compactado, foi jogado uma lâmina branca na frente, sei lá,
No caso de uma foto, tem uma lâmina branca meio esfumaçada na frente da lente que foi tirada a foto, sabe? Fica estranho. Você que trabalha com isso, você vai notar. Tem muitas fanpages que eu olho de produtos, de ofertas, que quando você olha a imagem, você vê ela meio opaca e na hora você já pensa, o cara montou em CMYK e exportou em RGB. Fica estranho. Então, a melhor dica e uma dica que eu te dou é, se for trabalhar com web, se for trabalhar com monitor, monta em RGB. Se for fazer impressão gráfica, monta em CMYK. Lembrando que para converter de um para outro no Corel, não é fácil e não é rápido. Existem algumas ferramentas que até podem facilitar, mas eu, como profissional e como uma pessoa realmente preocupada com quem assiste os meus vídeos, não recomendo que você faça automatizado. Vai demorar a fazer a conversão manual, mas de uma coisa você pode ter certeza, o material que você converteu manual vai sair certo, o que você fez automático vai ter alguma cagada. É sempre assim. Bom, William, eu espero ter respondido a sua dúvida, eu também espero estar falando o seu nome certo, acho que é William, mas né, espero que tenha respondido à sua dúvida, espero que tenha sanado o seu problema. E não esqueça de comentar aqui embaixo, principalmente se alguma dúvida continua, se deu certo, se você entendeu. Isso vale para todo mundo. Não esqueça de comentar, avaliar esse vídeo, se ele foi bom, se ele foi ruim. Dá uma comentada, explica um pouquinho da sua ideia. De repente tem algum profissional aí que contesta o que eu estou falando ou que tem algum adendo para informar. Por favor, os comentários estão livres e eu faço questão de ouvir e também que as outras pessoas aproveitem de mais conhecimento. Antes de você desligar o vídeo, se você não é inscrito, por favor, tem um botão vermelho na parte de baixo desse vídeo escrito inscreva-se. Você pode se inscrever no meu vídeo, acompanhar os meus vídeos. Eu tenho diversas aulas de Corel, desde iniciante, intermediário. Ainda pretendo produzir as profissionais, mas é meio complicado. E estou esperando aparecer mais dúvidas para que eu possa responder, porque é bem mais fácil produzir vídeo quando eu sei qual é o tema que é necessário. Se você não quer escrever nos comentários, mas tem uma dúvida para passar, você pode utilizar as redes sociais, como a minha fanpage, o meu Twitter, ou então me enviar um e-mail para meajuda@designermarciano.com. Enviando o e-mail, se você quiser ficar anônimo, não tem problema nenhum. O importante é sanar as dúvidas e eu estou aqui para ajudar e eu espero conseguir, tá certo? Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Falou, um abraço.